Fala pessoal, então, tá tendo uma promoção bacana aqui de processadores da AMD e o Ryzen 5600X está R$ 1.119 e o Ryzen 5700X está R$ 1.200, né? A diferença gritante aqui é que um tem 8 núcleos e 16 threads e o 5600X tem 6 núcleos e 12 threads, beleza? Então, o 5700X tem essa vantagem aí por ter mais núcleos, mais threads. Então, em multiprocessamento, ele pode ganhar um pouco de vantagem. Só que o que eu percebi em testes é que não tem uma diferença gritante em testes aí de jogos e outras tarefas também. Alguns jogos que necessitam de mais núcleos, mais threads, multitarefas assim, o 5700X sai na frente, cara, mas são pouquíssimas ocasiões. Digamos que está empatado esses dois processadores, mas qualquer um que você levar para sua casa vai te servir muito bem, cara, muito bem mesmo. Eu pegaria hoje, tá? Não estou indicando você não. Eu pegaria hoje o 5700X porque eu tenho uma necessidade a mais de multitarefas. Não que o 5600X não vai me beneficiar da mesma forma. Cara, são dois ótimos processadores. Só que eu sou meio fissurado por mais núcleos, beleza? Nem que seja um pouquinho a mais. Agora eu vou pegar aí, já como eu já mostrei ali. Aproveitando aí também. Tá tendo algumas promoções, galera, aqui no site da Terabyte. Por exemplo, esse cooler aqui, tá? Da GameX 400. É o modelo dele aqui. Eu uso esse mesmo cooler, é muito bom. Ele tá de R$ 206 por R$ 100. Metade do preço aí. Tem a fonte Corsair CX, né? 650F, que tá por, caralho, de 1.269 por 459. Uma ótima fonte. Tem até RGB aqui para você aumentar os seus FPS. O i5 10400F custando aí R$ 839. Ótimo processador também. Outra fonte aqui, fonte de 750 watts, já ela é Plus Gold, né? Uma certificação aí bem legal. E ela é full modular, cara. Você não vai ter esse problema de cabeamento dentro do gabinete não, olha só. Full modular. E a fonte com PFC ativo, eu sempre bato aqui na tecla aqui, né? Ela tem... Deixa eu ver aqui as conexões dela, só para vocês ficarem cientes. Ó, comentário aqui, ó. Mano, surreal. Ela é muito silenciosa. Pô, velho, quer ver? Pera aí. Ela é muito silenciosa e eu achei que estava estragada, porque não dá para escutar nada, né? O único barulho do meu PC é o water cooler, fora o desempenho que é excelente. Uso um Ryzen 7 5800X e me supriu maravilhosamente. É um valor salgado, mas por incrível que pareça, vale. Chegou em 3 dias. Atente-se, um cabo de força porque não acompanha. A maioria das fontes hoje não acompanha cabo de força, cara. A fonte está muito interessante por esse valor aí, cara. Ela tá de R$ 900 por R$ 519. Outra promoção, bora lá. O i5 10600K por R$ 1.369. Sabemos aí que a Intel, ela tem a política de cobrar mais aí do que a AMD, né? Isso um tempo atrás, hoje está bem pareado o preço. Bora olhar aí o teste de desempenho, cara, desse incrível canal aqui, né? Luke Game Hardware. Camarada, gente boa pra caramba. Vamos ver a introdução do canal dele aqui. E vocês se inscrevam lá para dar aquela moral também, né? Aí ele vai falar aqui sobre
o 5600X versus o 5600X versus 5700X. Eu desperdiçar, e se eu precisar fazer upgrade logo em seguida? Quanto que eu gasto no meu computador? Quanto que eu gasto no hardware? Será que eu pego um processador mais caro para durar mais tempo? Será que eu pego um mais barato para economizar e gastar em outras coisas? Pois é, essas são dúvidas bem comuns e se estendem para praticamente todos os componentes, mas o processador é um pouquinho mais complicado, porque vira e mexe tá saindo um modelo novo e a gente fica pensando, qual que é o poder de processamento que eu preciso pro meu computador? Eu vou montar um PC para jogar, um PC para trabalhar, o quanto que eu preciso de mais cores e mais threads? Será que eu preciso gastar mais, por exemplo, num Ryzen 7? Ou de repente eu posso ficar com um Ryzen 5? Será que o Ryzen 5 vai ser suficiente? Será que ele vai empurrar minha placa de vídeo? Será que não vai dar gargalo? E agora? Vou de Ryzen 5, vou de Ryzen 7, economizo, fico com o processador para de repente durar mais tempo no meu PC? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Vamos lá, vamos descobrir. Dessa escolha, Robson? Será que você tá me falando para pegar um Ryzen 5 e daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5? Quanto tempo vai durar esse processador? Bom, as previsões para o futuro a gente vai deixar para o futuro, mas eu posso dizer para vocês quais são as diferenças entre esses dois processadores. Como eu disse, são da mesma família, são Ryzen 5000 Zen 3 em 7 nanômetros, têm suporte às mesmas tecnologias, então eles também têm suporte a PCI Express 4.0 e conseguem trazer uma boa performance capaz de empurrar praticamente qualquer coisa. Mas com certeza tem uma pegadinha, né? Com certeza o Ryzen 7 traz mais performance. Não é possível, né? Porque 5 é menor que 7. Então, sem dúvida, o Ryzen 7 é melhor. Bom, ele custa mais caro, mas em relação às especificações... Olha só, galera, o preço que estava antes, tá? Olha, o 5700X estava custando R$ 1.689 na data deste vídeo lançado, cara. Não olhei a data ali, né? Mas quando esse vídeo foi lançado, estava custando R$ 1.689 e hoje está custando aí R$ 1.200. Teve uma queda bastante. De repente, na época desse vídeo aqui, não estava valendo tanta pena assim. E hoje, o 5600X está 1.100 e pouco, só que na data do vídeo estava 1.289. Show de bola? Bom, não tem tanta diferença assim como vocês vão ver. Na verdade, se você é aquele cara que adora ver números, o Ryzen 5 tem um clock base maior do que o Ryzen 7, apesar do clock boost dos dois ser igual. Em relação a cache, o Ryzen 7 5700X tem um pouquinho mais de cache, mas todos os demais números são praticamente idênticos. A gente tem aqui dois processadores que parecem quase gêmeos, com a grande diferença de que um tem 6 cores e 12 threads e o outro tem 8 cores e 16 threads. São compatíveis com as mesmas placas-mãe, então se de repente você tem lá uma B350, lá no comecinho da primeira geração, você tem uma B450, X370 ou da nova geração, a B550, pelo menos a geração que saiu com esses processadores, eles são compatíveis com as mesmas placas-mãe. Mas aí mais cores, mais threads também consome mais, gera mais calor. Eu fiz alguns testes em relação a isso, mas se você for olhar novamente só números, o TDP é igual, 65 watts para os dois, com a vantagem que o Ryzen 5 traz um cooler box. Eu não sei se você vai querer exatamente utilizar o cooler box do 5600X, mas o 5700X não traz um cooler box, apesar de ter o mesmo TDP, afinal ele tem mais cores e mais threads. Será que isso resulta em mais performance? Será que isso resulta em mais consumo? Será que vale a pena? Para responder essa dúvida, para a gente sair do campo da especulação, eu tive que fazer alguns testes aqui. Vocês vão ver com seus próprios olhos, com seus próprios smartphones e próprios computadores e smart TVs, que sim, existe uma diferença de performance, mas será que ela justifica o valor que você vai investir a mais num Ryzen 7? E depois a gente tenta responder a dúvida de $1 milhão. Será que o 5700X vai durar mais do que um 5600X? Será que vale a pena? Mesma coisa. Bom, eu fiz aqui alguns testes. Testei em games, testei em algumas aplicações pra gente ter uma noção da performance deles, tanto para trabalho quanto para jogos. Mais para jogos, menos para trabalho. E eu vou trazer para vocês o resultado. Mas eu primeiro preciso falar qual foi a bancada que a gente utilizou aqui para vocês terem uma noção. A placa-mãe utilizada foi uma X570 Aorus Master da Gigabyte. Nós utilizamos ainda 32 GB de memória DDR4 3600 MHz Kingston Fury Renegade, um NVMe de 2 TB NV1 da Kingston, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e um cooler ML240L V2 da Cooler Master. Nossa, Robson, mas que configuração absurda, eu não vou fazer essa combinação. Aqui a gente tenta tirar ao máximo a limitação do restante do sistema para testar só o processador. Meu salário. Performance com 16 GB deve ser a mesma, com 8 GB daí já começa a pegar um pouco pesado, né? Agora para a placa de vídeo eu escolhi uma RTX 3080 Founders Edition, que já não é mais a placa de vídeo
mais poderosa do mundo, mas para essas combinações ela costuma ser mais do que suficiente. Afinal, se você não for combinar com uma placa de vídeo mais poderosa do que a 3080 ou equivalente, você deve ter a mesma performance ou talvez até menos, porque daí o limitador passa para sua GPU. Então não adianta eu colocar aqui uma placa de vídeo de entrada para testar os processadores, que a gente vai testar a placa de vídeo, 750, né? O gargalo no caso. Vamos dar uma olhada aí como é que foi a performance dos dois processadores. Começando pelo teste no Blender, que é um software de renderização, aqui o 5700X conseguiu mostrar qual é a diferença que faz ter mais cores e threads. Aqui ele terminou o trabalho em 3 minutos e 7, enquanto que o 5600X levou 40 segundos a mais, com 3 minutos e 47. E o 5600 ficou logo aqui atrás. Partindo agora para o Cinebench, onde a gente consegue ali ver o desempenho em multi e single, lembrando que ele também é um software de renderização. Nós temos aqui o 5700X saindo na frente com 5.089 pontos no multi, enquanto o 5600X fez 4.261 contra 4.196 do 5600. Em single, o 5700X conseguiu apenas 2 pontos a mais do que o 5600X, o que faz sentido uma vez que os dois processadores têm o mesmo clock. O 5600 fica logo atrás com um clock um pouquinho menor, com 569 pontos contra 595 e 597. Partindo agora para os games, em Control, o 5700X fez uma média de 153 contra 152 do 5600X e 116 contra 117 nas mínimas. Aqui, se você reparar, o 5600, que também está ali no comparativo, aparece com a mesma performance. Todo mundo fica limitado pelo desempenho da GPU. Em Cyberpunk 2077 é a mesma situação, mas aqui o 5700X ficou um pouquinho atrás nas mínimas, porque na média todo mundo fez a mesma média de 114 FPS, enquanto que o 5600X fez uma mínima um pouquinho melhor, fez 89 antes, né? Contra 85 do 5700X. Mas na prática você não vai perceber essa diferença. Em CSGO em 720p com tudo no mínimo, aqui o 5600X saiu na frente do 5700X, mas por apenas 2 FPS, ou seja, dentro da margem de erro, a mesma performance para os dois processadores. Novamente faz sentido porque o CSGO ele não utiliza muitos cores e threads, e aqui o que vai fazer diferença mesmo é o clock. Tanto que se você vê o 5600 ali atrás, ele tá com alguns FPS a menos, mas também com uma boa média e com boas mínimas. 5600X e 5700X ficaram com praticamente as mesmas mínimas, 216 e 217, ou seja, nem sendo um super-humano para conseguir perceber essa diferença na prática. Em Dirt 5, novamente o 5600X na frente, mas por apenas 1 FPS, ou seja, então, pessoal, a mesma performance nos dois. Na verdade, nos 3 processadores. Uma diferença bem gritante aí dos dois, né, que o pessoal tava na dúvida se teria diferença assim dos núcleos e threads para conseguir levar as coisas. Eu perdi um pouco do raciocínio porque tá tendo um barulho aqui em casa aqui, que a família não é muito normal. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou fazer vários vídeos de reação aí a canais de tecnologia, canais de teste de desempenho. Espero que vocês gostem. Até mais.